E o Brasil começou a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19. Nessa primeira etapa, só os grupos de risco vão receber o imunizante. Mas você sabe o que são as vacinas bivalentes e a sua importância? Veja na reportagem. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina bivalente melhora a imunidade contra o vírus original da Covid-19 e também contra a variante Ômicron. Ela é tão segura e eficaz quanto a monovalente, que é o tipo de todas que a população usou até agora, desenhada utilizando o primeiro vírus da doença, que surgiu na China em 2019. O imunizante é indicado como dose única de reforço para crianças e adultos, ou seja, para quem completou o esquema básico de imunização, seja com uma ou duas doses, dependendo da vacina e independente de quantas doses de reforço já tenha tomado, desde que já tenham se passado 4 meses depois da última dose. A primeira geração de vacinas está demonstrando que após um período de 6 meses até 1 ano, ela perde a eficácia. Então a gente precisa fazer reforços vacinais. É ideal que se reforce com a vacina atualizada, que seria a Ômicron. Porque mesmo a vacina da Ômicron, o que se demonstrou as vacinas para a Covid é que elas não impedem a doença. E sim, elas levam a doença branda muitas vezes. Então, parte da proteção é feita pela vacinação da população e bloqueio da transmissão do vírus, segundo o que é talvez mais importante, atenuar os sintomas. A ordem de imunização anunciada pelo Ministério da Saúde é, primeiro, os idosos que têm mais de 70 anos de idade, pessoas imunocomprometidas, populações indígena, ribeirinha e quilombola, e depois os idosos entre 60 e 69 anos de idade. Na terceira fase vão ser vacinadas as gestantes e as puérperas. E na última etapa, os profissionais da saúde. O senhor Antonino não perdeu tempo e procurou um posto de saúde para garantir a imunização com a bivalente. A idade requer mais cuidado, né, com a imunidade. Eu já tomei 4, vou tomar a 5ª agora. Pessoas de saúde debilitada, idosos, pessoas que têm comorbidades graves, pode ter um agravamento, levar a uma pneumonia, a infecções secundárias, isso que é o problema. Então a gente precisa manter essa população, principalmente mais vulnerável, vacinada, porque além de quebrar a barreira de transmissão, a taxa de transmissibilidade, ela atenua os sintomas e isso é um benefício para as pessoas individualmente e coletivamente. Para o especialista, a expectativa é que a vacina bivalente contra a Covid-19 seja aplicada de forma anual, assim como o imunizante contra o vírus influenza. As doenças pandêmicas, elas têm necessidade de vacinações anuais, porque elas têm um potencial de se tornarem, através de mutações, darem outras doenças graves no mundo, como foi o caso da influenza H1N1. E a partir daí, ela se torna anual ou periódica no nosso calendário. Então, há uma tendência que a vacina para coronavírus torne também uma vacina periódica. Só que essa discussão só é realizada após o controle da pandemia. Por isso, nesse momento, a gente tem que vacinar as pessoas de forma geral. A gente está tendo uma queda na taxa vacinal no Brasil. Vacinar as crianças, idosos, vulneráveis e adultos. Completar esse esquema vacinal, que atualmente somos em 4 doses, para que haja um bloqueio da transmissão e um encerramento dessa pandemia. O Ministério da Saúde também reforça que as vacinas monovalentes continuam disponíveis em unidades básicas de saúde para toda a população. Elas são altamente eficazes contra a doença e garantem grau elevado de imunidade. A gente precisa reforçar a vacinação e a gente vai pensar em calendário vacinal, pensar em controle de pandemia se todo mundo for vacinado. E aí sim o vírus por si só ele para de circular, consequentemente tem menos mutações e a gente consegue controlar essa doença. Pedro Monenberg, a Anvisa suspendeu o uso de máscaras em voos. Atualiza pra gente. Pois é, Elias, uma medida que já era esperada, né, tendo em vista aí essa redução de casos e de mortes pela Covid-19 nos últimos meses, depois do avanço da vacinação contra a doença. Então, a partir de agora, Elias, não é mais obrigatório o uso de máscaras dentro dos voos, dentro das aeronaves, como era até essa última semana. Essa medida foi adotada depois de uma reunião da diretoria da Agência de Vigilância Sanitária, que analisou os dados da pandemia, analisou também recomendações da Organização Mundial de Saúde e também medidas adotadas em outros países que já liberaram também esse uso de máscara nas aeronaves. Portanto, passageiros de todo o país, a partir de agora, não precisam mais usar as máscaras dentro dos voos. Lembrando que isso agora deixa de ser uma obrigação, mas aquelas pessoas
que se sentirem mais seguras, né, quiserem por vontade própria continuar usando as máscaras, têm total liberdade para assim o fazer. O que a gente tem que destacar, inclusive, foi muito bem abordado nessa última reportagem, Elias, é que esse uso de máscaras, ele vem sendo flexibilizado em vários ambientes devido à vacinação. Então, quem ainda não tomou as doses ou vai ser chamado em breve para essas doses bivalentes, tem que estar atento para a gente continuar com essas flexibilizações. Obviamente, é preciso manter alguma segurança, e a segurança hoje é o uso da vacinação contra a transmissão do vírus, contra a evolução de casos graves da Covid-19. Algumas medidas ainda vão ser adotadas nos voos, Elias, e nos aeroportos. Entre elas, o desembarque por fileiras, então na hora de sair do avião, aquele desembarque mais gradual, como já vem acontecendo desde o início da pandemia, impedimento também de viagens para pessoas com confirmação da Covid-19 e aquelas pessoas que tiverem sim alguma suspeita da doença, algum sintoma que seja inicial, devem ainda usar as máscaras. Mas de forma geral, esse uso não é mais obrigatório. Uma boa notícia para a gente aí ter essa visão de que a pandemia está num cenário bem mais controlado, dá para a gente respirar com um pouquinho mais de alívio, mas ainda mantendo alguns cuidados básicos dentro desses limites. Elias. Sem dúvidas, Pedro. Obrigado pelas informações.